O Rei do Gado. Essa é uma novela histórica, assim como vários dos atores e atrizes que participaram. Mas como eles estão hoje em dia? Eu vou te contar como cada um deles está, com a idade e as fotos, para você comparar o antes e o depois. Esse é o canal Baú da TV. Se inscreva, deixe o seu gostei e vem matar a saudade dos velhos tempos. Exibida de 17 de junho de 1996 a 14 de fevereiro de 1997, em 209 capítulos. Já se passaram 27 anos. E agora vamos conferir os atores, como eles estão. Luana, ou Marieta, interpretada por Patrícia Pilar. Sobreviveu a um trágico acidente que matou toda a sua família e que ainda resultou em uma perda de memória. Ela se apaixona por Bruno Mezenga, e esse relacionamento enfrenta muitas dificuldades, principalmente quando Luana descobre sua verdadeira identidade. Marieta Berdinazzi, família rival dos Mezenga. Durante as gravações, Patrícia Pilar tinha 32 anos. Hoje ela tem 59. Patrícia não tem filhos e foi casada 2 vezes. A primeira com o músico Zé Renato e depois com o político Ciro Gomes. Em dezembro de 2001, Patrícia descobriu um tumor maligno no seio. Porém, como foi diagnosticado em estágio inicial, ele pôde ser totalmente removido e ela curada. Seu último trabalho foi em Onde Nascem os Fortes, 2018. Bruno Mezenga, vivido por Antônio Fagundes. Mais conhecido como o Rei do Gado, é do tipo que não leva desaforo para casa. Nutre um ódio imenso pelos rivais Berdinazzi, principalmente pelo seu tio Jeremias, com quem trava muitas batalhas durante a trama. Antônio Fagundes tinha 46 anos durante as gravações. Hoje ele tem 73. Tem também 4 filhos, 3 de seu primeiro casamento com Clarice Abujamara e 1 com a diretora Mara Carvalho. Além disso, ele namora desde 2007 a atriz Alexandra Martins e em 2016 se casaram. Curiosamente, Fagundes diz que já leu a Bíblia e o Alcorão, mas não segue nenhuma religião. Seu último trabalho na TV aberta foi em 2019, novela Bom Sucesso. Rafaela, vivida por Glória Pires. Se apresenta a Jeremias, Raul Cortez, como filha de seu irmão, Giacomo, morto no acidente de um caminhão de boias-frias. A trama apresenta a personagem como uma impostora, mas há um mistério que a cerca a Marieta e aos poucos a história vai revelando quem ela realmente é. Glória Pires tinha 32 anos na época, hoje tem 59. Glória é mãe de 4 filhos. Além disso, foi casada com o cantor Fábio Júnior e desde 1987 é casada com Orlando Moraes. Seu último trabalho foi em Éramos 6, 2019. Jeremias, na primeira fase interpretada por Caco Ciocler e na segunda por Raul Cortez. Terceiro filho de Giuseppe Berdinazzi, Tarcísio Meira, e Marieta, Eva Vilma. O único personagem que aparece na primeira fase se mantém na história. Na segunda fase da trama, foi casado 2 vezes, mas não teve nenhum filho. Na região onde vive é conhecido como o Rei do Café. Caco Ciocler tinha 24 anos na época. Hoje tem 51. Tem um filho e é divorciado. Seu último trabalho foi em Pantanal 2022. Já Raul Cortez tinha 64 anos durante as gravações. Ele faleceu aos 72 em 2006. Foi casado com Célia Helena e deixou 2 filhas. Seu último trabalho foi em Senhora do Destino 2004. Giuseppe Berdinazzi, interpretado por Tarcísio Meira na primeira fase. Italiano, proprietário de uma fazenda de café, vive em guerra declarada com o vizinho por causa de uma faixa de terra localizada na divisa das 2 fazendas. É casado com Marieta, Eva Vilma, e tem 4 filhos. Sofre um grande desgosto quando Giovanna foge com o marido, filho do rival. Tarcísio Meira tinha 61 anos quando participou da primeira fase. Morreu em 2021, aos 86 anos.
Teve um filho e foi casado por quase 60 anos com a atriz Glória Menezes. Seu último trabalho foi em Orgulho e Paixão, 2018. Marieta, interpretada por Eva Vilma. Mulher de Giuseppe Berdinazzi, é muito ligada à filha caçula, Giovanna, e fica entre a cruz e a espada quando sabe do amor dela por Enrico. Sofre muito na vida por conta das obstinações do marido, da fuga da filha e da morte de Bruno na guerra. Como se não bastasse, é traída pelos 2 filhos que lhe restaram. Eva Vilma tinha 63 anos na época, faleceu aos 91 em maio de 2021. Foi casada 2 vezes e deixou 2 filhos, todos frutos de seu primeiro relacionamento. Seu último trabalho foi em O Tempo Não Para, de 2018. Maria Rosa, interpretada por Ana Rosa. Mulher do senador Caxias, mãe de Liliana, vive preocupada com a filha e acha o marido honesto demais. Ana Rosa tinha 53 anos na época, hoje ela tem 80. Foi casada com Dedé Santana, com quem teve seus 2 primeiros filhos, um deles vítima de leucemia logo na infância. No total, Ana Rosa teve 8 filhos. Além de novelas, foi artista de circo. Seu último trabalho foi em A Lei do Amor, 2016. Senador Caxias, Carlos Vereza. Grande amigo de Mezenga, exemplo de político honesto, idealista e responsável. Nem vai para casa e passa os fins de semana em Brasília e não perde uma sessão do Congresso. Está realmente preocupado com as questões da terra. Carlos Vereza tinha 57 anos, hoje tem 84. Já foi casado com a também atriz Renata Sorrah, de 1969 a 1971. Tem 3 filhos. Seu último trabalho foi em Os Dias Eram Assim, 2017. Zé do Araguaia, vivido por Estênio Garcia. Capataz da fazenda de Bruno Mezenga, casado com Donana, é um marido fiel, até tomar uns goles a mais e ficar meio bagunceiro. Estênio Garcia tinha 63 anos na época, hoje tem 90. Foi casado com a atriz Cleide Diáconis. Casou-se também com a atriz Clarice Piovesan, com quem teve 2 filhas. É atualmente casado com a também atriz Marilene Saad. Em 2015, o ator acabou ganhando destaque na internet por um fato inusitado. Ele e sua esposa tiveram fotos íntimas espalhadas pelas redes sociais. Seu último trabalho foi em Deus Salve o Rei, 2018. Nena, Vera Fischer. Mulher de Antônio Mezenga na primeira fase da novela. Brasileira de nascimento como marido, mas nascida e criada entre os imigrantes italianos. Mulher forte, batalhadora, muito amorosa com o marido e o filho, Enrico. Vera Fischer tinha 54 anos na época, hoje tem 71. Vera é mãe de 2 filhos e foi casada 2 vezes. Atualmente é solteira e muito ativa nas redes sociais. Seu último trabalho foi em Espelho da Vida 2018. Enrico, Leonardo Brício, também da primeira fase. Único filho de Antônio Mezenga e Nena. Não gosta de trabalhar na lavoura de café, apesar de ter herdado do pai o ódio pela família Berdinazzi. Nutre uma paixão intensa pela Giovanna, a filha caçula deles. Depois de impedido de viver com ela, tem a coragem de roubá-la de sua casa e desaparecer com ela pelo mundo afora. É pai de Bruno Mezenga. Leonardo Brício tinha 32 anos na época, hoje tem 59. Não é casado, não tem filhos e nem pretende ter. O próprio ator já declarou que está feliz com seus 13 sobrinhos, um cachorro e 2 gatos. Seu último trabalho é na série Arcanjo Renegado 2020. Bruno, interpretado por Marcelo Antoni. Filho mais velho de Giuseppe Berdinazzi e Marieta. O mais sensato, estudado e sensível. Herdou da mãe o espírito conciliador e generoso. Vai à guerra e morre como herói na tomada de Monte Castelo, na Itália. Mas para a surpresa de todos, deixa um herdeiro por lá.
Marcelo Antoni, tinha 31 anos na época, hoje tem 58. Foi casado com a atriz Mônica Torres, adotando seus 2 filhos, Francisco e Stephanie. Desde 2010, está casado com a chefe Carolina Hollinger Vilar, com quem teve seu filho, Lorenzo Vilar Antoni. Seu último trabalho foi em Valor da Vida, 2018. Giacomo Guilherme, interpretado por Manuel Bolsinhas, segundo filho de Giuseppe Berdinazzi e Marieta. Lida na terra e, como o pai, tem um ódio profundo pelos vizinhos, a ponto de ameaçar a irmã e o indesejado cunhado, caso insistam no romance. Está sempre pronto para obedecer às ordens do pai e de Jeremias, seu irmão inseparável, mas é traído por ele. Manuel Bolsinhas tinha 26 anos na época, hoje tem 53. Ele fez apenas uma participação especial em Torre de Babel e depois sumiu das telinhas. Em 2015, ele deu uma entrevista contando que abriu um negócio de quentinhas ao lado da esposa e da sogra. Disse também que toparia voltar a atuar, caso tivesse oportunidade. Giovanna, interpretada por Letícia Spiller. Filha caçula de Giuseppe Berdinazzi e Marieta, bela e gentil, vive sob a intensa vigilância do pai e dos irmãos, mas nem por isso deixa de descobrir a paixão nos braços de Enrico Mezenga. Enfrenta a todos para fugir com Enrico, com quem tem um filho, Bruno. Letícia tinha apenas 22 anos durante as gravações, hoje tem 49. Letícia foi casada 2 vezes, a primeira com Marcelo Novaes, a segunda com Lucas Loureiro. Teve um filho em cada relação. Desde 2017, vive com o músico uruguaio Pablo Vares. Seu último trabalho foi em Cidade Invisível 2023, série da Netflix. Leia, interpretada por Silvia Pfeiffer. Mulher de Bruno Mezenga, mãe de Lia e Marcos. Os filhos são o único motivo pelo qual Bruno e Leia ainda sustentavam aquela relação. Ela sempre suportou calada as ausências do marido, mas chegou o dia em que a carência falou mais alto e acabou se envolvendo com um canalha vigarista do Ralph. Silvia Pfeiffer tinha 38 anos na época, hoje tem 65. Silvia foi casada com o empresário Nelson Xamã Filho, de 1982 a 2020. Hoje divorciada, com quem teve 2 filhos. A atriz é adepta do budismo tibetano desde 1992. Seu último trabalho foi na novela Reis, 2022 da Record. Lia, Lavínia Vlasak, filha mais velha de Bruno e Leia. Materialmente sempre teve tudo o que quis, emocionalmente teve um pai sempre ausente e uma mãe que nunca soube dizer não, provavelmente para compensar a ausência paterna. Acaba se apaixonando por um violeiro sem eira nem beira. Lavínia Vlasak tinha apenas 19 anos durante as gravações. Hoje ela tem 46. Lavínia foi morar junto com seu primeiro namorado quando tinha apenas 16 anos, contra a vontade dos pais. A relação durou 5 anos. Depois, se casou com o economista Celso Colombo, após tê-lo conhecido em uma consulta médica. Estão juntos desde 2004 e têm 2 filhos. Seu último trabalho foi em Bom Sucesso, 2019. Marcos, interpretado por Fábio Assunção. Filho de Bruno e Leia, é um bom exemplo de filhinho de papai. Formou-se na faculdade da malandragem, mas bota os pés pelas mãos e, quando encontra um verdadeiro amor, vive quase a repetição daquele sentimento arrebatador que deu origem à história da novela. Fábio Assunção tinha 24 anos na época, hoje tem 51. Fábio teve um período difícil na vida pessoal devido ao uso excessivo de álcool e algumas indas e vindas aos tribunais. Hoje ele está recuperado, tem 4 filhos e é casado desde 2020 com Ana Verena. Seu último trabalho é em Todas as Flores, 2022-2023. Judite, vivida por Valderez de Barros. Criada de Jeremias, fiel defensora da casa. Leal, respeitosa, mas muito ciumenta, faz frente a Rafaela, certa de que se trata de uma vigarista, disposta a roubar o que seu patrão levou tantos anos para construir.
Valderez de Barros tinha 55 anos durante as gravações. Hoje ela tem 82. É mãe de 4 filhos e foi casada com Plínio Marcos, de 1963 a 1985. Seu último trabalho foi em Independências, 2022, uma série da TV Cultura. Ralph, vivido por Oscar Magrini. O amante de Leia, malandro, fino, envolvente, vive às custas de mulheres ricas e mal amadas. Fica com Leia porque está de olho na fortuna que receberá em caso do divórcio. Um aventureiro simpático, mas com um fim trágico. Oscar Magrini tinha 34 anos na época, hoje ele tem 61. É casado desde 1990 com Matilde Mastrange e tem uma filha chamada Isabela. Seu último trabalho na TV foi em Gênesis, 2021. Marita, interpretada por Luciana Vendramini. Garota de programa, finge trabalhar em uma boutique e é a verdadeira esposa de Ralph, e está a par de suas reais intenções com Leia. Luciana Vendramini tinha 25 anos durante as gravações. Hoje ela tem 52. Em 1987, posou para um ensaio da revista Playboy, quando ainda era menor de idade. Embora a revista afirmasse que as fotos tinham sido tiradas nos primeiros dias após ela completar 18 anos. Posteriormente, soube-se que a modelo tinha apenas 16 anos quando as fotos foram tiradas. Ainda ficou afastada da mídia por 4 anos devido a um transtorno compulsivo obsessivo. Foi casada com o cantor Paulo Ricardo, da banda RPM. Atualmente tem um namorado com quem posta momentos nas redes sociais. E seu último trabalho foi em Superchef, Celebridade, de 2019. Júlia, interpretada por Maria Helena Pader. Governanta dos Mezenga, em Ribeirão Preto. Profissional competente, de muita classe, tem uma visão crítica de tudo que acontece na casa. Ela é aquela que acaba se envolvendo, mesmo sem querer. Maria Helena Pader tinha 49 anos na época, hoje ela tem 76. Fez inúmeros trabalhos como dubladora e também como atriz. O último foi em A Regra do Jogo, 2016. Lourdinha, interpretada por Yara Jamira. Cozinheira e arrumadeira, depende da ajuda de Júlia, mas ao contrário da governanta, fala mais do que a boca. Yara tinha 42 anos na época, hoje tem 69. Seu último trabalho foi em Amor Sem Igual, 2019, da Rede Record. Dimas, interpretado por Paulo Coronato. O motorista da família Mezenga, serve a todos quando preciso com a mesma descrição. Está sempre de boca fechada, mas de olhos abertos. Paulo Coronato tinha 33 anos durante as gravações, hoje tem 60. Seu último trabalho foi em Gênesis, 2021. Liliana, interpretada por Mariana Lima. De todas as namoradas de Marcos, é a mais importante. É filha do senador Caxias. Foi arrastada por Marcos para o submundo das drogas, mas já saiu desse buraco. Acaba tendo um filho do mesmo. Mariana tinha 23 anos durante as gravações. Hoje tem 50. É casada com o diretor Henrique Dias desde 1997, com quem tem 2 filhas, Helena e Antônia. Seu último trabalho foi em Um Lugar ao Sol, 2021. Donana, interpretada por Beth Mendes. Mulher de Zé do Araguaia, cuida sozinha da casa grande da fazenda do Araguaia. Vira uma grande aliada de Luana, Patrícia Pilar, pois a toma como filha. Beth Mendes tinha 46 anos na época, hoje tem 73. Beth foi casada com Denis Carvalho por 5 anos, na década de 70, e nunca teve filhos. Sua vida profissional foi bem sucedida, mas tiveram suas pausas, já que ela entrou para a política, sendo eleita deputada federal. Seu último trabalho foi em Tempo de Amar, 2017. Aparício, ou Pirilampo, vivido por Almir Sater. Canta e toca viola como poucos. Ninguém sabe de onde veio nem para onde vai. Ele é o parceiro de Saracura, Sérgio Reis. Não tem paradeiro até que Lia, Mezenga, o pega pelo laço.
Almir Sater tinha 39 anos na época, hoje tem 66. É pai de 3 filhos. Gabriel Sater, fruto de seu primeiro casamento com Selene Albuquerque. Desde 1992, Almir é casado com Ana Paula, com quem teve outros 2 filhos. Seu último trabalho na TV foi em Pantanal 2022. Regino, interpretado por Jackson Nunes. O líder do Sem Terra, casado com Jacira, é um idealista. Quando consegue assentar um grupo, segue em frente para conquistar terras para outras pessoas que não têm onde viver. Seu lema é: terra sim, guerra não. Ele acha que só merece a terra quem faz dela produzir para si e para seus semelhantes. Jackson Antunes tinha 35 anos na época, hoje tem 62. Tem também 3 filhos, um deles com sua atual esposa, Cristiana Brito, juntos desde 1993. Os outros 2 são frutos do relacionamento anterior. Seu último trabalho foi em Histórias Quase Verdadeiras, de 2023. Olegário, interpretado por Rogério Marcico. É uma espécie de gerente nas fazendas de café e leite de Jeremias e todo o seu complexo industrial que construiu durante a vida toda. Entra em conflito com a chegada de Rafaela, fingindo ser Marieta. Rogério tinha 66 anos durante as gravações. Hoje ele tem 93. Seu último trabalho foi em Bull, um chamado para aventura, 2015. Zé Bonito, ou Saracura, interpretado por Sérgio Reis. Parceiro inseparável de Pirilampo, adora um rabo de saia desde que não tenha que assumir maiores compromissos. Não sabe fazer outra coisa da vida, a não ser cantar e tocar viola ou violão. Sérgio Reis tinha 55 anos na época, hoje tem 82. Sérgio é casado desde 2008, com Ângela Márcia Firmo Bavini. Seu último trabalho foi em Paraíso, 2009. Dr. Fausto, vivido por Jairo Matos. Advogado de Jeremias Berdinazzi, conhece tudo sobre seu passado. Foi grande aliado na tentativa de localizar o irmão do patrão. Quando não consegue, se alia a Rafaela para dar o golpe, mas acaba morto. Jairo Matos tinha 33 anos na época, hoje tem 60. Seu último trabalho foi em Gênesis, 2021, da Rede Record. Jacira, vivida por Ana Beatriz Nogueira. Mulher de Regino, briga muito com o marido porque queria viver quieta, no seu pedaço de terra, criando o filho em paz. Não concorda com o ideal dele de querer resolver o problema de todo mundo. Ana Beatriz Nogueira tinha 28 anos durante as gravações. Hoje ela tem 55 anos. Ana não tem filhos. A atriz diz que o tempo passou e os filhos não vieram. Ela também não foi casada. Seu último trabalho é em Todas as Flores, 2022-2023. Chiquita, interpretada por Arieta Correia. Empregada do senador Caxias, é o pivô da separação dele de sua esposa Rosa. Apaixona-se por ele no decorrer da trama, com quem tem um envolvimento amoroso. Arieta Correia tinha apenas 19 anos na época, hoje tem 46. Em dezembro de 2008, a atriz casou-se com o ator Rodrigo Veronese, com quem teve um filho, Gael. Após 3 meses de casamento, ela e Rodrigo se separaram. Seu último trabalho foi em Amor de Mãe, 2019. Suzane Maia, interpretada por Leila Lopes. Mulher rica e mal amada, se apaixona por Ralph, com quem trai o marido. Vive travando embates com Leia pelo mulherengo, mas mesmo assim não larga o osso. Leila Lopes tinha 37 anos na época. Ela morreu aos 50 anos, em dezembro de 2009, ao cometer suicídio. Leila fez parte de grandes produções da TV, tanto na Globo quanto no SBT. Porém, em 2008, estrelou um filme pornô. A repercussão foi muito grande e negativa. Leila ainda tentou dar a volta por cima, mas sua imagem de atriz global foi sendo destruída. No fim, ela não suportou as críticas e ingeriu veneno de rato. Ao lado de seu corpo sem vida, foi encontrada uma carta de despedida. Seu último trabalho na TV aberta foi em 2001, Entre o Amor e a Espada.
Orestes Couto Maia, interpretado por Luiz Parreiras. Marido de Suzane, descobre a traição da esposa e toma atitudes questionáveis quanto a isso. É humilhado por Ralph e decide castigar o rival preparando uma armadilha. Luiz Parreiras tinha 54 anos durante as gravações. Faleceu aos 78 em 2020. Seu último trabalho foi em Canoa do Bagre, 1997. Professora Bia, vivida por Mara Carvalho. Vive no acampamento do Sem Terra e ajuda Luana a completar seus estudos. Mara Carvalho tinha 25 anos durante as gravações. Hoje tem 52. Durante as gravações da novela, Mara era casada com Antônio Fagundes. Juntos, eles têm um filho. O relacionamento durou de 1988 a 2000. Detetive Clóvis Rezende, interpretado por Hamilton Monteiro. Contratado por Bruno para flagrar a esposa o traindo. Cumpre o seu trabalho, mas continua na história. É o responsável por descobrir a morte de Ralph. Hamilton Monteiro tinha 51 anos durante as gravações. Hoje tem 78. Na carreira de roteirista de Hamilton Monteiro, encontram-se 2 telenovelas, A Justiça de Deus e Uma Esperança no Ar, ambas produzidas pelo SBT, emissora de seu antigo amigo Silvio Santos. Seu último trabalho foi Insensato Coração. O Heré, interpretado por Paulo Gabriel, filho bastardo de Zé do Araguaia com uma índia. No decorrer da trama, o garoto vai morar com ele e Dona Ana. Paulo Gabriel tinha apenas 8 anos na época, hoje tem 35. Seu último trabalho na TV foi em O Rei do Gado, mesmo seus pais sendo roteiristas de teatro. O rapaz estudou gastronomia e hoje trabalha como promotor de eventos e também como DJ. Sua última aparição foi em uma entrevista no programa da Fátima Bernardes, justamente pela reprise de O Rei do Gado na época. Esse foi o antes e depois de cada um dos atores que participou da novela O Rei do Gado. Agora, deixa a sua opinião. Qual ator ou atriz você acha que ficou mais conservado? Deixa a sua resposta aí embaixo nos comentários. E se você gosta desse tipo de vídeo, eu vou deixar outro passando aqui na tela. Basta clicar para assistir. Bom, vou ficando por aqui. Fiquem com Deus e até um próximo vídeo. Fui!